Estamos chegando para mais uma aula aqui sobre teoria da relatividade e hoje a gente vai dar uma expandida no nosso conhecimento, a gente vai estudar um pouquinho sobre o efeito Doppler relativístico. Na verdade, efeito Doppler, você está achando estranho, se você acompanha as aulas do canal aqui, já existe uma aula de efeito Doppler, mas isso foi visto em acústica, quando a gente tem o som se propagando, certo? A velocidade do som, comparado com a velocidade da luz, comparada com a velocidade da luz, melhor dizendo, ela é muito baixa, essa velocidade é muito baixa. Então, quando eu penso em deslocamento da velocidade da luz, para algumas aplicações que eu vou mostrar para você, eu tenho que considerar o efeito relativístico, ok? E é exatamente isso que nós vamos fazer nessa aula. Então, a gente vai começar assim a nossa aula. Eu vou querer te colocar numa situação para a gente poder tentar imaginar como isso se aplica, tá? Vou trazer aqui o mesmo aplicativo que eu já utilizei anteriormente para mostrar o efeito Doppler do som, tá? Que é esse aplicativo aqui. Aqui eu vou colocar uma nave, tá? Vou imaginar uma nave. E você repara, essa nave, vou imaginar que eu tenho um referencial aqui onde está o ponteiro do meu mouse. Essa nave, em relação a esse ponteiro, ela está parada. Então a velocidade relativa entre os dois é zero e isso está sendo mostrado aqui em cima, tá? Tira essa palavrinha som que eu só estou utilizando para animar isso daqui, perfeito? Qual que é a ideia então? Quando eu tenho uma fonte parada, as distâncias entre as cristas são exatamente as mesmas. O que acontece então quando eu coloco a minha fonte, que não é mais uma fonte sonora, mas uma fonte emitindo impulso de luz, por exemplo, em movimento? Então, eu vou colocar ela aqui, ó, vou colocar ela em movimento. Repara numa coisa, ó, aqui, ó. Conforme ela produz um pulso de luz, a crista dessa onda de luz vai se propagando, só que essa fonte luminosa, né, a fonte está propagando, ela está acompanhando isso. E repara que a frequência aqui de recebimento, eu tenho vamos fazer novamente, ó. A frequência que vai estar sendo recebida da onda nesse ponto aqui é muito maior do que aqui, porque essas cristas estão se acumulando nesse ponto. Então, se a gente tem isso na mente, né, a gente vai tentar relacionar exatamente isso. Como que eu tenho frequências, como que eu consigo relacionar essas frequências diferentes? Porque a frequência para quem está dentro da nave vai ser uma, ela vai medir uma frequência, tá? E a frequência para quem está do lado de fora recebendo essas ondas de volta vai ser outra totalmente diferente. Então a gente vai tentar equacionar essa diferença, ok? Bom, vamos fazer assim então, vamos tentar só organizar de maneira um pouquinho mais tranquila o nosso raciocínio. Eu tenho duas partes aqui então. Eu tenho uma fonte, que é a nave, que vai ser o nosso referencial inercial, porque é ela que vai estar viajando com uma certa velocidade, certo? E eu vou ter um observador parado, por exemplo, na Terra, certo? Lembrando lá, como a gente está falando aqui em ondulatória, a gente lembra a equação fundamental da ondulatória, que fala que a velocidade de propagação de uma onda é igual ao comprimento de onda multiplicado pela sua frequência, não é isso? Então a gente pode escrever isso aqui dessa maneira. A velocidade da luz, que a gente chama de c, é igual ao comprimento de onda dela vezes a sua frequência, certo? Então velocidade é igual a lambda vezes f. Por que eu botei esse zerinho aqui? Porque essa frequência aqui, como a gente está vendo que são frequências diferentes, ela é uma frequência em relação ao referencial inercial, ok? Certo? Bom, se eu sei disso daqui, eu também tenho que lembrar mais uma coisa. Vou botar um Ezinho aqui. E eu sei também que existe uma relação entre frequência e período, que nós vamos utilizar mais pra frente aqui nos nossos cálculos, que eu vou preencher essa tela inteirinha de cálculo hoje. Hoje vai ser meio chatinho do ponto de vista matemático. Ó. O período referencial, ok? No referencial inercial, é sempre igual a 1, é o inverso da frequência, não é isso? Da frequência inercial. Certo? Então, em relação ao referencial inercial, nós temos essas duas equações ondulatórias só marcada com esse zerinho aqui para dizer que está no referencial inercial. Já um observador, a gente viu o seguinte, aqui da mesma maneira eu vou ter que, né, esse período igual a 1 sobre frequência, frequência igual a 1 sobre período. A frequência observada, né, vista, recebida por um observador, a gente já viu pelo aplicativozinho que eu te mostrei, que vai ser diferente daquela que está na nave, né? Então eu vou fazer assim, ó, a frequência aqui, que deveria ser recebida 1 sobre t, para dar isso daqui, né? Que a gente teria aqui frequência 0 igual, né, 1 sobre t0. Isso aqui a gente vai ver que não se comporta dessa maneira, porque a nave está se deslocando em direção ao observador. Perfeito? Então, o que a gente tem que ver? Conforme o tempo estava passando, não é isso? As cristas estavam se deslocando em direção ao observador. E qual é a distância que ela se desloca? A distância que um objeto se desloca é a velocidade dele vezes o tempo. Então, ela se desloca, cada crista está se propagando na velocidade da luz vezes o tempo, né? Tá? Então, uma crista se desloca, tá? Então, eu vou botar aqui a onda,
tá? A onda se desloca uma distância c vezes t. Só que ao mesmo tempo a nave também estava se deslocando, não era isso que a gente colocava? Vou até trazer para você aqui novamente, você perceber isso daí, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu minimizei ele aqui, vamos trazer aqui, ó. Tá? Então se eu tenho aqui, ó, ao mesmo tempo que eu tenho uma crista se propagando, a nave também está se propagando. Tá? Então é essa a ideia que a gente tem que ter. Então conforme a onda se desloca essa distância, o que nós vamos ter? A nossa fonte vai se deslocar uma velocidade v, que ela está se deslocando, tá? Vezes t. Então isso daqui vai ser para a nossa fonte. Então aqui vai entrar aquela ideia lá do comecinho de velocidade relativa. Então, qual que vai ser a distância vista por um observador parado de duas cristas consecutivas? A gente sabe que seria assim, né? Que se eu pegar essa equação, né? Se eu pegar aqui, o comprimento de onda vai ser o quê? A diferença entre as duas velocidades vezes o tempo, certo? Eu vou mudar de cor aqui, vou deixar indicado, bem bonitinho. A gente vai ter que precisar dela daqui a pouquinho, certo? Bom, tá indicado lá. Então, se eu tenho isso aqui, ó, o que eu vou ter, ó? Vou escrever aqui um logo, eu vou ter isso daqui, ó. Se eu sei que frequência é igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda, né? Tô pegando essa equaçãozinha aqui, frequência eu passo o comprimento dividido, o comprimento de onda dividindo aqui para baixo. O que eu tenho? Eu tenho, na verdade, um novo comprimento de onda visto pelo observador. Então eu posso reescrever isso daqui assim, ó, frequência igual a velocidade da luz, no caso pra gente, dividido. Quem é o comprimento de onda que vai ser visto pelo observador? A gente acabou de descrever aqui em cima. Vai ser, ó, c menos v vezes t. Perfeito? Vou deixar isso indicado, que daqui a pouco nós vamos utilizar. Isso a gente vai fazer constantemente nessa aula. Tá? Segundo ponto. Então, do ponto de vista da ondulatória, nós temos essas equações que eu acabei de escrever aqui para você. Vamos olhar do ponto de vista relativístico agora, tá? Vamos relembrar aqui. O tempo, esse tempo que está sendo considerado aqui, ele vai sofrer dilatação, porque a velocidade de uma fonte pode ser grande, né, ou pequena, mas vai ter a velocidade da luz que é grande, tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos só lembrar. O tempo, e a gente viu isso na aula 12.3, então você pode retomar lá se quiser, delta t, que eu vou botar como tempo mesmo, tá? Vai ser delta t0, tá? Dividido por 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Isso aqui nós já vimos na aula anterior, então eu vou partir do princípio que você já sabe. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos tentar regredir essa equaçãozinha para torná-la um pouco mais simples, tá? Eu vou querer voltar ela um pouquinho. Então o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui, vou multiplicar a parte de cima, né, o numerador por c, que é a velocidade da luz, e aqui embaixo também por c. Então o que eu vou fazer, ó, vai ficar assim. O tempo vai ser c vezes t0, tá? Dividido por c, que multiplica raiz quadrada de 1 menos v quadrado sobre c quadrado, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero modificar isso daqui um pouquinho, tá? E multiplicando em cima e embaixo por c, matematicamente não vai dar em nada, mas eu consigo alterar isso daqui para tornar essa equação um pouco mais simples. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho isso aqui do ponto de vista matemático. Lá em cima eu já tenho c vezes t0, e para poder multiplicar aquilo ali embaixo, esse c está do lado de fora da raiz quadrada. Para ele poder entrar e eu trabalhar esse c com esse c aqui de baixo, ele vai ter que entrar como c quadrado, não é verdade? Se ele está entrando numa raiz quadrada, ele vai ter que entrar como c quadrado. Ó, c quadrado, que vai estar multiplicando quem? 1 menos v quadrado sobre c quadrado, certo? Tanto que se eu tirar a raiz quadrada do número quadrado, vai sair o c puro aqui em cima, como estaria aqui atrás, sem problema nenhum, então, né? Então, t vai ser igual a c vezes t0 sobre, agora eu posso fazer aqui, ó, essa distributiva aqui vai dar o que pra gente, ó? Raiz quadrada de c quadrado vezes 1 é o próprio c quadrado, menos... Quem é c quadrado vezes v quadrado? Ó, é c quadrado, v quadrado. Isso aqui está dividido por c quadrado. Repara que eu posso, ó, cortar esse com esse. E olha qual era a ideia, era simplificar esse ponto aqui, ó. c vezes t0 dividido pela raiz quadrada de quem? c quadrado menos v quadrado. Tá? Então pegamos a dilatação do tempo, demos uma mexidinha nela para simplificar um pouquinho essa equação e a gente vai poder trabalhar agora. O que a gente tem aqui, certo? Nós temos a seguinte situação, a gente discutiu isso daqui. Repara que eu tenho essas duas equações e tem um fator em comum entre elas, que é, ó, esse tempo aqui, certo? Então o que eu posso fazer? Eu posso substituir um
pelo outro, tá? Vou trazer ele para cá. O que a gente sabe então aqui, ó? F é igual a C dividido pela, deixa eu anotar aqui, C menos V vezes T, certo? Só que quem é esse T aqui? Esse T nada mais é do que tudo isso. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou assumir esse valor lá dentro, ó. C dividido, olha aqui, ó, C menos V, que multiplica esse valor do tempo, é tudo isso aqui. Então, vai ficar assim, ó, C vezes T0 dividido pela raiz quadrada de C quadrado menos V quadrado, certo? Tá? Então, o que eu fiz aqui? Esse T aqui, eu sei o valor dele, vale isso, e eu assumi ele aqui dentro. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Tem uma coisa bem simples que a gente pode começar a fazer para simplificar nossa conta, certo? Eu posso simplesmente cortar esse C, simplificando com esse C aqui. Então, já fiz isso. O que eu vou ter? Essa raiz quadrada, fração sobre fração, vai passar aqui para cima, não é isso? Princípio básico da matemática. F, então, vai ser raiz quadrada de C quadrado menos V quadrado. Deixa eu dar uma arrumadinha isso aqui, ó. C quadrado menos V quadrado. Tudo isso dividido por quem sobrou aqui embaixo, ó. C menos V, que multiplica T0. Perfeito? Tá? Então estamos aí já numa forma bem mais simplesinha. Só que tem uma coisa aqui. Eu quero comparar a frequência da nave com a frequência recebida por um observador. Então eu tenho uma frequência aqui que é recebida pelo observador, mas eu não tenho a frequência da nave. Só que eu tenho algo relativístico aqui, ó. E eu posso reescrever isso daqui porque eu sei o seguinte, que um é o inverso do outro, não é isso? Quem é T0? T0 é 1 sobre F0, está descrito aqui, ó. Certo? Então olha o que vai dar isso pra gente. F é igual a raiz quadrada C quadrado menos V quadrado sobre C menos V. Quem é isso daqui mesmo? Então, isso aqui vai ser 1 vezes F0. Multiplicar isso aqui por 1 vai manter C menos V. Esse F0 está na parte de baixo da fração, também passa multiplicando ali em cima. Olha o que nós vamos ter então. F vai ser igual a raiz quadrada de C quadrado menos V quadrado sobre C menos V, que multiplica F0. Agora eu consigo, ó, comparar, eu estou comparando essas duas frequências. A frequência emitida pela nave, tá, no referencial inercial, e a frequência que está sendo recebida pelo observador. Certo? Só que a gente pode trabalhar um pouquinho mais isso aqui, tá, para deixar um pouco mais simples isso daqui. O que eu quero fazer? Eu vou querer entrar com isso aqui na raiz quadrada. Para fazer isso eu vou ter que fazer o mesmo princípio que eu fiz exatamente aqui, quando eu multipliquei por C. Se eu tenho C, para poder entrar na raiz quadrada, eu tive que entrar elevando ele ao quadrado. Então eu vou continuar aqui nesse cantinho, tá? Ó, F vai ser igual. Olha o que vai acontecer. Raiz quadrada, lá em cima já estava assim, ó. C quadrado menos V quadrado, não é isso? Para esse C menos V poder entrar na raiz quadrada, né, ele vai ter que estar ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. C menos V ao quadrado. Tudo isso aqui ainda multiplicado por F0, certo? Percebeu que a gente vai poder trabalhar aqui para poder simplificar alguma coisa. O que a gente lembra lá da matemática também bem básica, né? Que C quadrado menos V quadrado, a gente pode escrever isso aqui como C menos V vezes, tá? Deixa eu botar um menos aqui, C mais V. O que quer dizer isso? Que se você fizer essa distributiva aqui, você vai retomar C quadrado menos V quadrado. Então, vou escrever dessa maneira. F igual, ó, raiz quadrada de quem? C menos V, que multiplica C mais V, sobre C menos V ao quadrado, tudo isso vezes F0. Olha o que eu posso fazer. Se isso aqui é C menos V, e tal quadrado é C menos V, vezes C menos V. E eu posso simplesmente simplificar, deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui, esse C menos V de cima com esse quadrado, porque afinal de contas isso aqui é uma multiplicação. Então olha lá, o que a gente vai ter aqui então a partir de agora? F é igual. Quem ficou em cima? Só sobrou C mais V. Quem sobrou embaixo? Se eu tirei aquele quadrado, porque eu simplifiquei aqui em cima, C menos V, vezes F0. Pronto, chegamos aonde nós queríamos, simplificar ao máximo possível a nossa equação. Então o que eu tenho aqui? Essa aqui é a equação que mostra o efeito Doppler relativístico, certo? Tá?
Só uma coisa, tudo isso aqui que a gente escreveu, essa equação aqui, é raiz quadrada de C mais V dividido por C menos V, vezes F0, era para quando eu tinha uma aproximação, não era isso? Eu tinha uma nave se aproximando do observador, tá? Então isso aqui vale para aproximação. E quando eu tenho uma aproximação, o que eu vou ter? Eu vou ter um aumento na frequência, certo? E isso fica claro quando a gente olha para o próprio aplicativo aqui, né? Ó, se eu tenho um observador que é esse meu mouse, né? Eu tenho um observador que é o meu mouse. A frequência aqui vai aumentar. Olha a quantidade de ondas por segundo estão chegando. Bem maior. Aqui diminui. Seria um afastamento, né? Se eu tivesse aqui, a nave está se afastando do mouse, tá? Então, olha o que a gente tem aqui. Isso aqui a gente descreveu a partir da aproximação. E como que seria um afastamento? O afastamento seria uma equação que nos daria uma redução na frequência, não é isso? Então, vamos modificar isso aqui. Então, para aproximação, a equação, né, do efeito Doppler relativístico é essa. Para o afastamento, F vai ser igual a raiz quadrada de C menos V dividido por C mais V. Tudo isso vezes F0, certo? E aí então eu teria o afastamento. Consequentemente, se eu pegasse valores reais e colocasse esses aqui, eu estaria verificando uma redução, tá, da frequência. Então aqui é para afastamento. Certo? Tá? Olha o tanto de conta que deu hoje. Tá? Eu não queria deixar isso aqui só do ponto de vista matemático, mas também não quero estender muito mais essa aula. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso daqui e vou trazer duas aplicações para isso. Aonde será que tudo isso tem? Será que isso aqui é meramente um exercício matemático, um exercício mental? Não, isso aqui é aplicado no dia a dia. Se você tem carro, provavelmente, não necessariamente, mas existe uma grande chance de você já ter tomado uma multa aí numa estrada por causa de um radar móvel, certo? O radar móvel funciona exatamente dessa maneira. Ele emite uma onda, essa onda é refletida pelo objeto, no caso o carro, e retorna a ele. Então o carro tem uma certa velocidade. A reflexão vai estar relacionada com a velocidade desse carro. Quando você aplica o efeito Doppler relativístico, comparando a frequência com que essa onda foi emitida do aparelho em relação ao que ela foi recebida de volta, você consegue determinar, então, a velocidade da fonte, que é o nosso V, é a nossa equação, tá? Então, não é meramente uma coisa que ficou no passado e que é a abstração da cabeça humana. Não, não é. É uma coisa real que a gente utiliza. Só que tem algo um pouco mais interessante, para quem é do lado um pouco mais científico, tá? Em 1929, o astrônomo norte-americano Edwin Hubble, ele resolveu fazer isso. Ele resolveu pegar e medir a luz que vinha das galáxias e das estrelas, das galáxias que ele estava observando, certo? E aí o que ele encontrou? Ele encontrou que, na verdade, a luz estava sofrendo um desvio para a cor vermelha, né? Isso, o desvio para o vermelho, em inglês a gente chama de redshift. Quando você olha no espectro eletromagnético, quando você vê a frequência que está relacionada com o comprimento de onda da luz, o vermelho, né, possui um comprimento de onda menor, certo? Tá? Então quando você tem, está vendo, na verdade, a frequência é menor, então a frequência está diminuindo, falei comprimento de onda, mas perdão. A frequência está diminuindo. A frequência da luz vermelha ela é menor que a frequência da luz violeta, que está lá no outro lado do espectro, ok? Do vermelho, perdão, tá? Então, o que nós temos? Temos, então, uma redução da frequência. Qual que é a interpretação disso? Ora, se eu possuo uma luz sofrendo uma redução na sua frequência, eu estou tendo que a fonte dela está se afastando. Disso surgiu então uma ideia de modelo que veio de um modelo de universo que veio romper com o que nós tínhamos. Então, foi a primeira prova prática de que o universo está se expandindo. Isso, claro, dentro de uma história muito maior que eu vou deixar para contar na próxima aula, senão eu vou me alongar muito mais do que já me alonguei aqui, vai dar mais na frente a formulação da teoria do Big Bang. Então, o efeito Doppler relativístico, ao mesmo tempo que pode ser utilizado, por exemplo, para construir radares móveis, também foi a base, tá, da teoria, que deu origem muito mais na frente, tá, da teoria do Big Bang. Ok? Então na próxima aula eu vou descrever um pouco melhor essa ideia aí de como isso foi aplicado para a teoria do Big Bang, todos os problemas históricos que tem, as pessoas que estão envolvidas com isso mais, certo? Eu espero sinceramente que você tenha conseguido entender.
E queria lembrar você de que todas as nossas aulas, além de estarem no YouTube, também estão aqui na nossa plataforma cientiatvbr.futurecom.com.br, nosso menuzinho aqui, ó, organizado para as nossas aulas. Se você gostou e quer ajudar, você pode estar patrocinando essa nossa ideia, clicando aqui. Temos também uma página no Facebook para você acompanhar sempre que nós disponibilizamos uma nova aula, uma notícia sobre ciência, tecnologia ou educação, tá? Então curta a nossa página no Facebook para poder receber isso daí. facebook.com/cientiatv. Eu vou ficando por aqui, eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço, fui!